Aleluia, aleluia. Podem sentar. Nós temos essa nossa próxima ministração, que é do meu primogênito, apóstolo Alberto Pires, vem de Embu das Artes, Igreja Plenitude de Vida. Já andamos juntos em 2002, e quanto foi isso? 2002. E é uma alegria muito grande poder receber dele. Esse é um dos que a gente celebra, porque tem crescido e ficado maior, não só do que a mãe, mas também do que o pai. Grande, poderoso em feitos e palavras. Vamos orar por ele, apóstolo Alberto? Por favor. Além disso, ele é um filho lindo, né? Bem vestido, parece crente. E a barba então? Ô, barba bonita. Obrigado, Pai. Te louvo, Senhor, porque o Senhor nos uniu um dia. Obrigado porque nós vamos morar pertinho no céu. Não vai ser que nem aqui que a gente mora longe, mas lá nós vamos ter qualidade de vida juntos. Obrigado por toda a nobreza do teu servo que veio de ti. Obrigado pela humildade dele, que abre portas para que ele seja exaltado pelo Senhor. Que ele seja um instrumento do Pai agora, com um pão fresco trazido do céu, para nos alimentar a todos e nos fazer nos aproximarmos de Ti, mais parecidos contigo. Abençoa-o com palavras, com gestos, com ministração, com aquilo que vem da Tua parte, que foi preparado, com manjares, e que Ele puro possa transferir aquilo que foi preparado por Ti, Senhor, que traz para nós o pão. Que Ele seja bom mordomo agora do pão do céu, em nome de Jesus. Amém. Prega bem. Ai, Paulo, facilitou a coisa agora. Facilitou, amém. Boa tarde, amados, graça e paz. Aleluias. Obrigado pelo carinho, apóstolo Arnes, e sobretudo, principalmente, pela tua obediência ao Senhor, pela tua disposição de fazer dessa visão, arranque, uma realidade. Isso tem sido tão poderoso para a minha vida e para a vida de tantos outros ministros. Esse tempo que nós temos estado juntos, nessas conferências da arranque, tem sido refrigério de Deus para a minha vida. Tem sido um tempo de diretrizes frescas dos céus, de precisão na edificação, porque como Davi declarou, o que nós estamos construindo é dele, é do Senhor, amém? E não é diferente nessa geração, não é diferente na minha vida e na sua vida como ministros do Senhor. O que nós estamos edificando é dele, é por ele e para ele, amém? E então eu louvo a Deus pela tua vida, apóstolo. Louvo a Deus porque você ouviu a voz do Senhor, porque você atendeu o chamado do Senhor nesse sentido, e isso tem abençoado. E eu sei que isso também é verdade na vida de tantos outros ministros aqui, amém? E como isso tem se espalhado. E agora de manhã estive em São Carlos, cidade perto aqui, numa ministração com pastores, do conselho de pastores lá, e eu acredito que dentro de alguns meses nós poderemos fazer um belo encontro da arranque lá também em São Carlos, depois em Dayatuba e em tantos outros lugares que Deus está proporcionando, amém? E eu confesso para vocês, e Deus sabe do meu coração, o apóstolo me apresentou com tanta generosidade aqui, mas o meu sentir, sabe qual é? Eu me sinto menor entre vocês, sinceramente. Deus sabe do que eu estou falando. Eu me sinto o menor dentre vocês, porque como eu aprendo, não só quando vocês estão aqui, ministros da arranque, ministrando, falando, pregando, ensinando, mas quando nós estamos juntos, conversando, almoçando, tomando café, como eu aprendo com vocês, como eu me sinto amparado ao teu lado, Otávio. Você não tem ideia. O apóstolo disse que eu sou o primogênito, mas
Pode ser que eu seja o primogênito dele, mas eu sinto que você é esse irmão maior entre nós. Sabe, você passa para a gente uma segurança, uma tranquilidade. Cara, se eu estou em guerra e eu entro, sabe, na tua presença, Otávio, eu fico em paz. É incrível, você ministra paz. Eu acredito que cada um de nós sentimos isso, não é verdade, apóstolo? Então, sinceramente, eu me sinto o menor entre vocês. E com temor e tremor eu subo a esse altar para ministrar nessa tarde. E que Deus nos conceda a graça em nome de Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 9, por gentileza. Glória a Deus. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Isaías capítulo 9, versículo 1 até o 7. Quantos já têm em mãos, digam amém. A palavra do Senhor declara assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 3, atentem para isso. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo. Diga isto comigo. Para que se aumente o seu governo. Que venha o aumento do governo de Deus sobre a face da terra. Amém? E venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos exércitos, de fato, está fazendo isso. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós temos começado a entender que a igreja do Senhor Jesus está chamada por Deus para administrar o governo de Deus nessa terra. Nós estamos começando a entender que igreja do Senhor não tem absolutamente nada a ver com religiosidade, não tem a ver com estas coisas, mas tem a ver com governo, tem a ver com o reino. Essa eclésia do Senhor, estas pessoas que foram chamadas para fora de um sistema perdido, de um sistema contrário ao propósito do coração de Deus, esses que foram chamados para fora desse sistema, e agora são parte dessa igreja maravilhosa, estão sendo constituídos por Deus nessa terra, chamados de algo para fazer algo, chamado das trevas para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas, amém? Aquele que nos tirou dessa condição, tem nos reunido para sermos administradores do seu governo aqui na terra. Eu quero falar da palavra que nós lemos aqui nessa tarde em Isaías 9. Eu quero tentar aqui colocar 3 tempos nessa palavra, 3 momentos nessa palavra. O primeiro momento é justamente sobre esse chamado do Senhor para a igreja, de administrar, de trazer a realidade do reino de Deus para a terra. Isso me faz lembrar do texto que está em Mateus capítulo 24, você não precisa abrir, no versículo 14, quando o Senhor declara:
que o evangelho do reino seria pregado. Amém? Desta forma está escrito, que o evangelho do reino seria pregado por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Para que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações, para que haja um testemunho. Diga isto comigo, um testemunho. Vou pedir para você me ajudar a ministrar aqui, amém? Para ninguém cochilar, vamos lá. Um testemunho do reino. Nós estamos chamados a promovermos, por meio da pregação do evangelho do reino, uma demonstração da realidade do reino de Deus entre nós. Em outras palavras, cada pessoa nesta terra, cada cidadão de Jaú, de Embu das Artes, de São Paulo, de Brasil, das nações da terra, precisam ter a oportunidade de presenciar o testemunho do reino de Deus. E isto vai acontecer, e está acontecendo, e cada um de nós estamos chamados para sermos estas pessoas que irão produzir provas, evidências da realidade do reino de Deus entre nós, nas nossas vidas. E é interessante porque quando a palavra dada por Jesus é dita aqui em Mateus 24:14, a palavra pregar, eu gostaria de ler alguns versículos com vocês, para este primeiro momento, essa primeira etapa desta palavra, nós definirmos alguma coisa importante aqui em relação ao que significa essa pregação, porque a pregação do evangelho do reino necessariamente precisa produzir um testemunho do reino, amém? Ou seja, a pregação do evangelho tem que produzir provas, tem que produzir evidências, tem que ter uma demonstração visível daquilo que é um reino invisível, da realidade de um reino invisível que opera na vida daqueles que foram chamados para serem partes da igreja e administrarem o governo do reino de Deus aqui na terra. Em Atos capítulo 28, por favor, abra aí comigo, versículos 30 a 31. A palavra do Senhor declara: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Agora atentem para o versículo 31. Pregando o reino de Deus, diga isto comigo, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Para mim, queridos, essa palavra tem se tornado um modelo. Primeiro se prega o evangelho do reino, para depois você ensinar tudo aquilo que Jesus tem feito, tudo aquilo que Jesus tem dito. Nesse texto, no versículo 31, e eu volto a ler, diz: pregando o reino de Deus. Paulo estava fazendo isso por 2 anos na sua própria casa, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Paulo, eu creio que durante esse tempo teve a oportunidade de escrever o que hoje seria uma grande parte do Novo Testamento. E a palavra do Senhor fala que ele seguia essa ordem, que ele seguia esse modelo. Ele pregava o reino e ensinava a respeito de Jesus. E para mim isso é significativo, porque eu tenho descoberto que pregar o reino não é simplesmente nós ministrarmos uma palavra, não é simplesmente nós pregarmos uma mensagem. Proclamar ou pregar o evangelho do reino, na realidade tem a ver com demonstração, tem a ver com ação. Primeiro você faz, depois você ensina a respeito daquilo que você está fazendo. Primeiro você vive isso na sua vida, e agora porque você está vivendo isso na sua vida, você está demonstrando isso na sua vida, então você pode começar a ensinar as pessoas a respeito daquilo que você está
pregando, a respeito daquilo que você está vivendo, a respeito daquilo que você está demonstrando. É bom nós lembrarmos aquilo que Paulo declara aos Coríntios: irmãos, quando eu estive entre vocês, as minhas palavras não foram de sabedoria humana, as minhas palavras não foram com inteligência humana, eu não estive entre vocês com palavras, eu estive entre vocês com sinais, eu estive entre vocês com provas, eu estive entre vocês com evidências. A pregação de Paulo, ou melhor, quando Paulo estava pregando, na verdade ele estava demonstrando a realidade do reino de Deus na sua vida. Primeiro nós pregamos, primeiro nós vivemos, primeiro nós demonstramos isso na nossa vida, e só depois é que podemos começar a ensinar a respeito daquilo que nós estamos vivendo. Amém? Nós, como igreja do Senhor, estamos chamados a trazer o governo de Deus sobre as nossas vidas. Aleluias. Volte por favor em Atos capítulo 1. Vamos ver alguma coisa interessante aqui. Atos capítulo 1. Faz sentido o que eu estou compartilhando com vocês? Amém? Somos bons muitas vezes para falar, mas na verdade o nosso chamado em Cristo é demonstrar, é proclamar produzindo provas, produzindo evidências, pois só assim é que cada pessoa, ao olhar para a minha vida, ao olhar para a sua vida, e não importa se eu estou no púlpito da igreja, não importa se eu estou trabalhando em uma empresa, não importa se eu estou educando os meus filhos, não importa o que eu esteja fazendo, quando eu tenho o entendimento que eu estou chamado por Deus para ser parte da igreja, e como parte da sua igreja, eu estou aqui nessa terra para administrar o governo de Deus, eu tenho que dar um testemunho da realidade do reino de Deus de forma visível, para que todas as pessoas com quem eu me relaciono, todas as pessoas que tenham contato comigo, tenham a oportunidade de terem um testemunho da realidade do reino de Deus. Eu e você estamos chamados a produzirmos as provas, as evidências, demonstrarmos em nossas vidas e através das nossas vidas a realidade desse reino, aleluias, desse reino eterno. No capítulo 1 de Atos, versículo 1 e 2, veja a ordem, veja o modelo. Diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Digam amém. Tudo aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: esta é a ordem, esse é o modelo. Jesus não ensinou absolutamente nada sem que primeiro ele demonstrasse na sua vida, sem que primeiro ele vivesse aquilo. Por isso a palavra está dizendo, e Lucas, o escritor do livro de Atos, está tendo todo o cuidado, e ele diz assim: olha, eu escrevi o primeiro livro, ou seja, o Evangelho de Lucas, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Primeiro fez, depois ensinou. Aleluia. Eu tenho procurado viver isso na minha vida. Eu tenho procurado viver essa realidade. Sabe, fazer como Cristo, que era o verbo, era a palavra, e se encarnou. E porque Ele se encarnou, a gente pôde ver a glória de Deus. Aleluias. Trazer a palavra a esta realidade, a essa dimensão. A expressão que eu uso é essa: encarnar a palavra de Deus na minha vida. Encarnar a palavra de Deus na minha vida, viver de tal forma, de tal maneira, a realidade dessa palavra, que mesmo sem dizer coisa alguma, a pessoa que olhar para mim, possa ver Jesus na minha vida, possa ver a realidade do reino de Deus, e assim eu posso produzir um testemunho do reino aonde quer que eu vá, independente do meu ministério. Tenho procurado fazer isso, e é muito mais fácil quando você faz algo e depois ensina. É difícil quando você ensina alguma coisa onde não há um modelo estabelecido, onde as pessoas ainda não têm um referencial. Jesus fazia,
E agora ele chegava para os seus discípulos e dizia: agora vão e façam o mesmo. Vocês viram o que eu disse? Vocês viram o que eu fiz? Eu fiz isso por causa disso. E ensinava os seus discípulos. E é assim que eu tenho feito com os discípulos da nossa casa. É assim que eu tenho feito com a liderança da nossa casa. Primeiro, eu assumi essa responsabilidade com Deus, de primeiro viver para depois ensinar. Não posso, porque havia um tempo no meu ministério, houve um tempo no meu ministério, que eu pregava sobre coisas que eu não estava vivendo. Sabe? Coisas certas, coisas boas, necessárias, da parte de Deus. E como eu posso produzir um verdadeiro testemunho do reino, se eu estou falando de coisas que eu não estou vivendo na realidade? Que são coisas que eu tenho entendimento, que são reais, são verdadeiras, são necessárias, e muitas delas vêm do coração de Deus para a minha vida. Se eu não estou vivendo isso, como eu posso ter a autoridade de chegar e ensinar a respeito da palavra de Deus, se eu mesmo não estou vivendo isso? Sabe, assumir esse compromisso de encarnar a palavra, pegar a palavra e trazê-la à dimensão da tua existência e de tudo aquilo que você faz, ao ponto de você poder, com a autoridade do Senhor, chegar para as pessoas que estão lá fora e dizer: se você quer ver Deus, olhe para mim. Se você quer ver o Senhor, olhe para mim. Amém? Como Filipe perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Eu penso isso, irmãos, que nós estamos chamados a demonstrar Deus para as pessoas, mostrar Deus nas nossas vidas. Nós temos que cada dia se parecer mais com Cristo. O Espírito está nos processando, o Espírito está nos transformando de glória em glória à imagem do Senhor. E eu preciso entender isso, que o meu ministério, na verdade, é apenas um canal que Deus me deu para expressá-lo naquilo que eu estou fazendo. Posso ouvir um amém de vocês essa tarde? Demonstrar nem sempre é fácil. É interessante porque, à medida que Lucas vai avançando aqui, se você ler o versículo 6, diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Eles estão perguntando para Jesus. Jesus está dando as suas últimas instruções e desperta no coração desses discípulos a realidade do reino. Então eles pensam sobre o reino, eles sabem que Jesus está falando sobre o reino. Eles perguntam para Jesus: Senhor, é este o tempo? É esta época? Chegou o momento? E é interessante porque o Senhor avança e não responde à pergunta deles dizendo: é este o tempo. Parece-me que o que o Senhor está falando, que o estabelecimento do reino seria um processo que demandaria tempo sobre a face da terra. Mas é interessante porque logo depois desse versículo vem um versículo tão conhecido de Atos 1:8, quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Eu e você estamos chamados e capacitados agora pelo Espírito Santo para produzirmos evidências da realidade do reino de Deus em nossas vidas. Não é no meu poder, não é na minha capacidade humana. Eu não tenho poder em mim mesmo de trazer a realidade, a manifestação do reino de Deus em minha vida. Mas quando eu entendo que é Ele em mim, que é Ele através de mim, como Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Então deixa Ele ser na sua vida, deixa Ele ser na sua vida. Aleluias. É este poder, eu e você. Veja, e não é porque eu sou um apóstolo, ou porque você seja um pastor, ou porque você esteja nomeado a um ofício, mas como membro do corpo de Cristo, como chamado para ser igreja do Senhor, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês terão a capacidade
de gerar a realidade do reino de Deus, demonstrar a presença do reino em suas vidas, e isso será testemunha para todas as nações. Testemunho para todas as nações. É no poder do Espírito. Glória a Deus. Aleluias. Essa é a ordem. Viver isso. Porque é assim que eu vou demonstrar. E só depois eu posso ensinar. Amém? Isso tem a ver com aquilo que nós lemos em Isaías 9. Porque a palavra está declarando ali que o reino de Deus vai aumentar. O reino de Deus, o governo do Senhor nessa terra está destinado a aumentar. Eu vou dizer isso de novo. O reino de Deus está avançando. O reino de Deus está em franco desenvolvimento. O reino de Deus está em progressão. Que venha o aumento do reino sobre Jaú. Que venha o aumento do reino sobre São Paulo. Que venha o aumento do reino sobre o Brasil. Aleluias. Que venha, pois o reino está destinado a crescer, a se expandir e a encher toda a terra. Pois o Senhor declara lá em Mateus que cada parte dessas nações da terra terão um testemunho se o evangelho do reino for pregado. Porém, eu trago esse conceito. Pregar não tem muito a ver com aquilo que falamos, mas o pregar tem tudo a ver com aquilo que vivemos, com aquilo que fazemos. E nós estamos capacitados. Você sabe que a palavra recebereis poder. A palavra poder vem do grego dunamis. E é interessante porque essa palavra dunamis também significa capacidade. Capacidade. Quando o Senhor fala a respeito da parábola dos talentos, Ele usa justamente a mesma palavra dunamis. Ele diz assim: a cada um foi dado segundo o seu dunamis, segundo a sua capacidade, uma determinada quantidade de talento. É interessante, porque, irmãos, se eu penso, e aí eu vou fazer um link com aquilo que Jesus fala em João 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando ele, nesse contexto, diz: sem mim nada podeis fazer. E ele diz: todo ramo que estando em mim dá frutos, o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. Aleluia. Eu acredito que esse fruto de Cristo na minha vida e na sua vida tem tudo a ver com essa demonstração do reino de Deus em nossas vidas. Todas as vezes que o fruto do Espírito, e não apenas no sentido lá de Gálatas, mas esse fruto de João 15, sabe, é dado na minha vida e na sua vida, há uma prova, há uma evidência, há uma demonstração da realidade do reino, porque não somos nós, é Cristo governando as nossas vidas. É o governo dele sobre os meus ombros, é o governo dele sobre os teus ombros, e porque recebemos o governo dele sobre os nossos ombros, é que nós podemos frutificar, é que nós podemos produzir, é que os resultados virão. Aleluias. Cada um de nós estamos chamados a frutificar, e se não frutificamos, perdemos a nossa funcionalidade dentro desse propósito. Quando eu e você frutificamos, não sei se você pode me acompanhar no meu raciocínio, mas quando eu e você frutificamos no Senhor, verdadeiramente frutificamos, o reino de Deus está aumentando, o governo de Cristo está sendo ampliado na terra. Todas as vezes que um fruto genuíno é produzido na minha vida e na sua vida, aleluias, o reino de Deus está crescendo. E eu penso que esse fruto não é um fruto passageiro, é um fruto que permanece. Ele mesmo diz: nisto o meu Pai é glorificado, em que vocês deem muitos frutos, e que os vossos frutos permaneçam. E eu acredito que ganhar almas, aleluia, de impactar a vida das pessoas com a demonstração da realidade do reino, é uma demonstração de frutos
do Espírito nas nossas vidas. Quando eu impacto a vida de uma pessoa, quando eu consigo tocar a vida de uma pessoa, ou seja, quando eu consigo produzir, pela graça de Deus na minha vida, pelo poder do Espírito Santo, uma evidência, uma prova do testemunho, da realidade do reino, há um testemunho para a vida desta pessoa, eu estou impactando a vida dessa pessoa, eu não estou chamado para convencê-la, você não está chamada a convencê-la. Em nenhum momento Jesus disse: olha, vocês vão ter que sair pelos 4 cantos da terra e convencer as pessoas. Não somos nós que convencemos, é o Espírito que vai convencer, o Espírito que vai convencer. O que eu e você estamos chamados a fazer é demonstrarmos a realidade do reino de Deus, é demonstrarmos, e o Espírito Santo está nos capacitando. Não é só para falarmos em línguas, não é só para nós profetizarmos, não. Isso é parte de um pacote poderoso do Espírito, mas é muito mais do que isso. Eu e você estamos chamados e capacitados para demonstrar o reino de Deus nas nossas vidas, o governo de Cristo sobre os nossos ombros. Amém? Então diga para a pessoa que está do teu lado, põe um sorriso nos teus lábios para deixar a coisa mais suave, e diga: você está chamado a frutificar. Precisamos frutificar. Quando frutificamos, o reino de Deus avança. Quando frutificamos, o reino de Deus progride. Quando nós frutificamos, o reino de Deus se estende. Aleluias. Agora, irmãos, é muito importante entender o seguinte: que eu e você só poderemos frutificar em alguns níveis. Eu e você só poderemos frutificar em alguns níveis se nós entendermos que precisamos ser cortados, que precisamos ser podados. Nesse texto de João 15, Jesus fala que há 2 tipos de corte: o ramo que estando em mim não dá fruto. Veja, o ramo estando em mim, mas não funciona. O ramo está em Cristo. Essa é uma cruel realidade. Há uma conexão, porém o fluxo de vida está, de alguma maneira, de alguma forma, interrompido. Há uma conexão. Faz sentido? Há uma conexão, pois ele diz: o ramo que estando em mim não produz, o Pai corta. O Pai corta. O Pai corta. E aí ele diz: mas o ramo que estando em mim e produz frutos, aleluia, o Pai também corta. Sim, poda. E a poda não é outra coisa senão um corte, uma circuncisão. Então nós temos 2 tipos de cortes aí. Nós temos 2 tipos de circuncisão na carne. A primeira circuncisão é para remover. Veja bem, a primeira circuncisão é para remover aquilo que impede, aquilo que está obstruindo, aquilo que está dificultando a frutificação. Em outras palavras, se o fluxo de vida não está fluindo, tem que ser cortado e lançado fora. Então é muito importante, queridos, se deixar ser cortado. Amém? A necessidade de cortar coisas que estão nos impedindo de sermos frutíferos do Senhor, coisas que estão atrapalhando esse fluxo de vida do Espírito, que está interrompendo a minha e a sua capacidade de frutificarmos. Coisas que na verdade não estão gerando vida, ao contrário, estão gerando morte, precisam ser cortadas e lançadas para bem longe, lançadas fora. Mas há um outro tipo de corte, e esse corte não é a remoção das coisas infrutíferas, mas é um corte que te habilita, que te capacita, aleluias, a frutificar em novos níveis. Em novos níveis. O Senhor limpa para que você frutifique mais. Então, no momento em que você está vivendo um processo do Espírito na tua vida, e o Senhor está pronto para te liberar a frutificar em novos níveis, Ele vai promover uma circuncisão na sua carne.
não é a remoção, mas é simplesmente a liberação, para que corra mais o fluxo de vida e você possa frutificar em um novo nível, em uma nova medida, em uma nova dimensão. De repente você não conseguia ouvir algumas coisas, e aí o Senhor vem e circuncida o seu ouvido, e você começa a ouvir o Espírito em um nível, em uma dimensão, com mais precisão, e isso faz você frutificar muito mais. Às vezes é no olhar, na visão. Você sofre uma circuncisão. Toda circuncisão é difícil, todo corte é difícil, toda poda pode em algum momento produzir uma certa dor, mas não é uma dor para te matar, não é uma dor para te destruir, mas é uma dor para te autorizar a frutificar em novos níveis. Aleluia. O Senhor quer que você frutifique mais, porque o reino precisa crescer, o reino precisa avançar. Cada pessoa nessa terra precisa ter um testemunho do reino de Deus. Aleluias. E o Espírito quer que você frutifique. Aleluia. Você vai começar a ver coisas que você não via antes. Você vai começar a entender coisas que você não entendia antes, porque o Senhor está te autorizando e te liberando para, aleluia, frutificar em uma nova medida, em um novo nível, em uma nova dimensão. Agora, indo para o final, esse corte não é produzido por você. Só quem pode produzir esse corte é o Pai. E aqui, irmãos, quero que você entenda que algumas coisas, e é claro que Cristo está falando sobre o Pai Celestial. O Pai corta, o Pai limpa, o Pai poda, para que você possa dar mais frutos ainda. Agora eu quero que você entenda uma coisa: na tua vida espiritual, o Pai vai podar você, vai cortar você, vai cortar a tua carne, para que você possa frutificar em novos níveis. Mas você não poderá frutificar, por favor me entenda, você não poderá frutificar em alguns níveis dentro do teu ministério, se você não tiver um verdadeiro Pai na tua vida, que possa te circuncidar, que possa te cortar. E aí está a importância de nós entendermos essa relação que Deus está promovendo no meio da igreja, suscitando homens e mulheres com um coração de verdadeiro Pai, e por sua vez, homens e mulheres com um coração de verdadeiros filhos. Eu falei isso no nosso último encontro da Arranque, acho que em Ribeirão. Deus está restaurando o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus está restaurando os pais e dando paz aos filhos, para que estes pais tenham a autoridade para circuncidar, para cortar algumas áreas, algumas coisas que precisam ser cortadas, que não é para destruição, não é para restrição, não é para limitar, não é para sufocar, não é para impedir, não é para confinar, pelo contrário, é para liberar, para autorizar. E eu não posso entrar em algumas medidas do meu ministério que estão estabelecidas por Deus na minha vida, sem que eu não me deixe ser cortado por um pai. Eu preciso de um pai na minha vida, alguém que tenha a autoridade de Deus, porque só um pai pode cortar. Jesus está dizendo: o pai corta, o pai limpa, o pai poda. Só um pai, ouça-me por favor, igreja, só um pai está autorizado a promover alguns cortes que irão promover uma maior frutificação no seu chamado ministerial. Eu estou falando com pessoas que entendem, pessoas que sabem, pessoas que estão atuando no ministério, pessoas que têm compromisso, estão engajadas no processo da edificação da igreja do Senhor, e precisam de um pai, e esse pai precisa ter a liberdade e a intimidade de cortar. Em Atos capítulo 15, houve uma reunião, um concílio da igreja, e eles tinham que tomar uma decisão diante de uma controvérsia também. A Bíblia diz que os gentios estavam vindo para o evangelho, e as pessoas
recebendo Jesus, e isso incomodou alguns judeus, porque o que nós vamos fazer com esses gentios? E algumas questões culturais e tradicionais estavam em questão aí, e eles precisavam resolver isso. Capítulo 15 resolveram: olha, ninguém precisa, nenhum gentio precisa ser circuncidado, porque essa circuncisão na carne, essa circuncisão natural não é necessário para a salvação. E essa foi a decisão que a igreja de Atos tomou no seu concílio. O apóstolo Paulo estava lá. Porém, quando chega no capítulo 16, acontece uma coisa muito interessante. A Bíblia fala que havia um jovem chamado Timóteo, e Paulo enxergou em Timóteo um potencial para a obra de Deus. Porém, Timóteo era filho de pai gentil, sua mãe judia, mas o seu pai era gentil. E lá estava Timóteo, no capítulo 16. E Paulo sabia que esse menino tinha um chamado, que ele seria frutífero no evangelho, que ele iria produzir muitos resultados no ministério. Posso ouvir um amém? Então Paulo olha para esse menino e fala: eu não posso levá-lo ao ministério, eu não posso levá-lo a esse nível de operação ministerial sem que ele seja circuncidado. E diz a palavra que Paulo foi e circuncidou Timóteo. Veja, não contrariando a decisão que o concílio tinha tomado em Atos capítulo 15, porque Paulo foi o primeiro a defender que os gentios não precisavam ser circuncidados. Mas quer dizer que agora Paulo, no capítulo 16, está cometendo uma incoerência? Não, porque essa circuncisão não é uma circuncisão para a salvação. Essa é uma circuncisão que autoriza você a atuar no ministério. Para isso você vai precisar de um pai. De um pai. E precisa ter intimidade. Por isso, mais tarde, Paulo declara a respeito de Timóteo dizendo: olha, Timóteo me serviu, servindo o evangelho, como um filho serve a um pai. Como um filho serve a um pai. Deus está levantando pais apostólicos para circuncidar. Quantas vezes, apóstolo, eu percebi Deus usando a tua vida para circuncidar a minha vida, podar, para que eu pudesse produzir mais frutos, ser mais frutífero no meu chamado, no meu ministério para o Senhor. Precisamos de pais que estejam autorizados, amém? E que muitas vezes, e você sabe do que eu estou falando, essa poda, essa circuncisão, muitas vezes virá em forma de correção. E que bom, e que vem essa correção. Alguns pensam que essa correção é para inibir, é para proibir, é para impedir, é para restringir, e as pessoas saem revoltadas, chateadas, magoadas, feridas, e atacam a liderança. Temos que acabar com isso. Por quê? Porque nós estamos entendendo que Deus está nos levantando como verdadeiros filhos nessa geração. E os verdadeiros filhos, eles não estão isentos de correção. Aliás, a correção é para quem é filho. O bastardo não tem correção, não serve correção para o bastardo. Mas se você tem um pastor, se você tem um líder, se você tem um apóstolo sobre a tua vida que te corrige, meu irmão, levanta a tua mão e glorifica a Deus, porque Deus tem te dado um pai para você ser liberado, autorizado a frutificar no ministério, a frutificar no teu chamado. Agora, é preciso entender que para que você possa ter esse nível de relacionamento e se deixar ser corrigido, podado, trabalhado, processado por um pai ministerial na sua vida, por um pai espiritual na sua vida, você precisa receber o governo desse pastor, você precisa receber o governo desse apóstolo, você precisa receber o governo dessa igreja, desse ministério sobre os seus ombros, senão você não vai frutificar, senão você não vai produzir. Veja, o texto que nós lemos em Isaías fala uma coisa que para mim é bastante profética. Diz assim: um menino nos é dado, um menino nos nasceu, amém? A ordem é essa: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Muitos podem nascer nas nossas igrejas, muitos podem nascer nos nossos ministérios, mas filhos são
dados. Filhos são dados. Há muitos que nascem, mas nunca foram dados como filhos. E sabe por quê? Porque nunca estiveram dispostos a receber o governo sobre os seus ombros. E se não recebe o governo sobre os seus ombros, não pode haver verdadeira nomeação. Por isso que nós temos um espírito de orfandade operando nas igrejas, nos ministérios. Porém, Deus está curando isso. Deus está resolvendo isso. Deus está restaurando a verdadeira paternidade no meio da igreja. Estamos chegando ao entendimento que o reino de Deus na terra tem a ver com governo, tem a ver com governo, tem a ver com autoridade. E se eu não estiver disposto a colocar os meus ombros sobre a autoridade de alguém, sobre a autoridade de um legítimo pai, de uma legítima mãe, então eu jamais poderei dar fruto sim, em algumas áreas, em alguns níveis, mas ministerialmente falando, eu jamais estarei devidamente autorizado se eu não for cortado, se eu não for podado, se eu não for processado, se eu não for limpo por um pai espiritual, por uma mãe espiritual, ou ministerial, melhor colocando. Faz sentido o que eu estou falando? É interessante porque um menino nos nasceu, um filho o governo estava sobre os seus ombros. Os filhos recebem o governo da casa, os filhos recebem a visão, os filhos recebem o DNA. Os filhos, aleluias, eles podem não ter muito entendimento inicialmente, podem não conhecer, podem não ter muita riqueza de informação e de revelação em relação à visão, mas eles entendem que essa visão que foi dada por Deus é a visão de Deus para a sua vida, é a visão de Deus para a sua casa, é a visão de Deus para as suas gerações. Então ele entende que ele está conectado a uma visão que não é de um homem, que não é de uma mulher, mas é de um pai, é de uma mãe, autorizado por Deus para processá-lo, a fim de que você esteja no nível certo, na condição certa de produzir frutos, e os teus frutos não pereçam, mas permaneçam, e o Pai seja glorificado na sua vida. Recebem o DNA, recebem a visão, recebem a autoridade, se sujeitam, se submetem. Não são peso para os seus pastores, não produzem feridas no coração dos seus líderes, porque eles entendem que eles foram dados como filhos, e como filhos eles estão aí para que os seus pais realizem o ministério com alegria, com gozo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e não com dor, não com constrangimento. Aleluias, eu glorifico a Deus, porque Deus tem levantado desta casa aqui, apóstolo Paulo, uma casa verdadeiramente apostólica. E uma casa, ela só é apostólica porque Deus deu filhos, e estes filhos estão recebendo o governo dessa casa sobre os seus ombros. Por isso eles podem ser nomeados, por isso eles podem ser designados, por isso eles podem ser enviados, e vão frutificar, porque sempre terão essa correta relação com seus pais, como filhos que servem ao Pai. Aleluias, porque sabem que estão servindo a visão de Deus para as suas vidas, que estão servindo a visão de Deus, e que nesse processo de servir estão ajudando a trazer o aumento do reino sobre a face da terra. Aleluias. Um menino nasceu, um filho se nos deu. Eu louvo a Deus porque Deus me deu como teu filho. E eu louvo a Deus porque Deus te deu como meu filho. Deus te deu como meu filho. Vocês não nasceram, vocês foram dados. Vocês foram dados. Quando eu libero uma palavra, eles se sujeitam a esta palavra. São filhos maduros, são filhos prontos, são filhos preparados, mas eles sabem que o Pai está estabelecido aí para cortar, não no sentido de remover o fluxo, mas de liberar o fluxo, para que ele seja mais intenso, a fim de que aumente aumente a capacidade de frutificar, a capacidade de frutificação na vida destes homens e mulheres de Deus. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre o seu
e o seu nome será. Só aí é que vem a nomeação. Só aí que vem a nomeação. Durante um tempo nós nomeamos pessoas, Davi, nas igrejas, nos ministérios, sem que terem devidamente recebido o governo da casa sobre os seus ombros. E aquilo que inicialmente fizemos, na intenção de ver a coisa crescer, e da visão ser estabelecida, e correr, na verdade se tornou inimiga da visão, se tornou uma obstrução. E infelizmente, quando muitos pais se levantam para podar, para cortar, para corrigir, essas pessoas não se sujeitam, se ferem, se ofendem, mudam de igreja, mudam de igreja, mudam de igreja, vão buscar um outro pai, mas um pai que não está autorizado a cortar, porque essas pessoas nunca dão os seus ombros para o governo daquela casa, para o governo daquele pai. Deus está levantando os seus governantes aqui na terra. Apóstolos do Senhor trazem sobre suas vidas o governo de Deus. O governo tem a ver com ordem. Há uma ordem nessa casa, há uma ordem nesse ministério. E se você quer frutificar realmente aqui, você tem que se sujeitar a essa ordem. Você tem que receber sobre a sua vida essa ordem. E quando você recebe sobre a sua vida essa ordem, quando você se sujeita à ordem dessa casa, então Deus te autoriza para que você frutifique em novos níveis. Vem crescimento, vem aumento, vem desenvolvimento. A igreja é edificada, o reino das trevas é vencido em nome de Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. Quando os filhos se manifestam, aleluias, no seu chamado, verdadeiramente liberados e autorizados pelos seus pais, eles podem romper o poder das trevas, eles podem quebrar a opressão do inimigo sobre a vida das pessoas e trazer os cativos à liberdade, à demonstração do reino. Quando eu expulso o demônio, eu estou, aleluia, pelo dedo de Deus, eu estou dizendo: o reino de Deus está aqui. Quando o enfermo é curado, eu estou dizendo: o reino de Deus é aqui. Mas quando eu compro e pago decente, sabe, quando eu trato as pessoas com respeito, quando eu trato as pessoas com honra, quando eu entendo que honra a quem honra, e há alguns que têm dignidade para receber dupla honra, quando eu entendo, sabe, essa questão da ordem divina, quando eu entendo essa questão da ordem apostólica, então aí eu começo a frutificar em nome do Senhor Jesus. Provas, evidências começam a ser produzidas em nome de Jesus, pois você recebe o governo, e quando você recebe o governo, você está autorizado, você está nomeado. Aleluias. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Feche os teus olhos por um momento. Oh, aleluias. Você sabe que a garantia da próxima geração está na semente. A garantia de uma nova geração está na semente. E os pais são aqueles que estão autorizados por Deus a produzir as sementes, para que as gerações possam ser garantidas, para que as gerações possam continuar. O que Deus nos chamou a fazer aqui em Jaú, apóstolo Paulo, transcende ao nosso tempo, transcende a nós mesmos, transcende. Por isso é que a coisa acontece de pai para filho, porque a coisa, quando Deus trabalha, Ele trabalha de forma geracional. Ele não olha só para uma geração, não. E é tão triste quando nós começamos a produzir, a fazer a obra de Deus, ou tentamos fazer a obra de Deus, debaixo de um espírito de orfandade. Nós temos que começar do zero, do nada. Por quê? Porque a orfandade corrompe a herança. Faz sentido isso para você? A orfandade atenta contra a herança. E tudo do reino de Deus se dá por herança. É um princípio.
Tudo se dá por herança. Herança precisa ser estabelecida. Herança precisa ser transferida. Se as gerações estão desconectadas, o que vem sobre a terra é maldição e não herança, porque herança é bênção. Tem muita gente, muitos ministros autênticos, verdadeiros, genuinamente chamados por Deus, mas que tiveram que começar do zero, do nada, sem herança ministerial, porque nunca tiveram sobre suas vidas um pai. Um pai. Não porque não tinham coração para serem verdadeiros filhos, mas porque simplesmente não tinham pais. Não tinham pais. Tiveram que guerrear determinados níveis de guerra, lidar com certos assuntos e questões que seriam desnecessárias se a herança estivesse estabelecida. Eu estou falando de herança ministerial. Quantos, não são poucos pastores, poucos líderes, não são homens que estão mal intencionados, não são mulheres mal intencionadas, são pessoas genuinamente chamadas por Deus, mas que nunca tiveram um verdadeiro pai. Nunca tiveram um verdadeiro pai, alguém que se importasse em circuncidar, não para a morte, mas para a vida. Porque alguns sabiam circuncidar, mas circuncidar mesmo para acabar com a pessoa, matar a pessoa, promover uma verdadeira hemorragia ministerial, para que a pessoa não tivesse mais vida ministerial nenhuma. Infelizmente, esses são os mal intencionados. Esses são aqueles que não são verdadeiros pastores, são mercenários. Outros simplesmente porque não conhecem, porque não têm entendimento dessa dinâmica do reino, não foram ensinados, não aprenderam, e muitas vezes com o coração enfermo estão ministrando. E quando você tem um líder enfermo, isso é um perigo, porque aqueles que começam a se despontar, aqueles que começam a crescer, aqueles que começam a frutificar, se torna uma ameaça, como o apóstolo falou ontem aqui na abertura, se torna uma ameaça. Então o cara é mandado para bem longe, quando não cortado o seu pescoço, quando não circuncidado. Entende o que eu estou falando? Então muitos tiveram que sair, muitos tiveram que atender o chamado do Senhor sem uma herança, e por isso tiveram que lutar com questões, com assuntos, com situações, porque estão começando do zero. A coisa fica um pouco mais fácil quando você recebe uma herança, quando você não começa do zero. Entende o que eu estou dizendo? Quando você já tem uma herança, pode até não ser uma grande herança, mas ajuda, facilita, é melhor do que começar do zero. Deus está corrigindo isso. Deus está corrigindo isso. Deus está nessa geração voltando o coração dos pais para os filhos, entendendo que os pais estão entesourando para os filhos. E como muito bem dito foi pelo apóstolo aqui, Arles, nesta tarde, o pai torce para que o filho chegue mais alto e mais longe, e se necessário for, e se possível for, mais rápido ainda, em nome de Jesus. Mais rápido. Deus está dando pais apostólicos para a igreja, para curar esses relacionamentos, amém? Para curar esses relacionamentos, para poder preparar a semente, aleluias, que vai garantir a força de uma nova geração, que vai dar continuidade. Penso eu, se Cristo não vier, eu não sou parte dessa geração, eu sou parte dessa geração, eu entendo que eu sou parte da geração que está nesse processo de cura, nesse processo de restauração. Mas eu penso que nós estamos diante da possibilidade que da próxima geração não seja uma geração de órfãos, mas seja uma geração de filhos verdadeiros, de filhos que foram dados, porque todo filho verdadeiro um dia estará autorizado, se for do propósito de Deus, a ser um verdadeiro pai. Ninguém pode ser um verdadeiro pai se não foi primeiro um verdadeiro filho. Ninguém pode ser um verdadeiro pai se primeiro não for um verdadeiro filho. Até na divindade isso aconteceu. Tu és meu filho. E aí o filho diz: tu és meu pai. É essa conexão.
para que a herança pudesse ser estabelecida. E isso abençoou a minha vida e abençoou a sua vida. Isso vai abençoar as casas, isso vai abençoar as famílias, porque a coisa não acontece só no ministério, mas começa na casa do Senhor. E se começa na casa do Senhor, é certo que não para na casa do Senhor, vai tocar a tua casa, vai tocar a vida dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor está restaurando o coração dos pais aos filhos, mas por sua vez restaurando o coração dos filhos aos pais. Eu convido você, se você é parte de um ministério, parte de uma igreja, se você está servindo a uma visão de um líder, e você entende que foi Deus que deu essa visão, peça para o Senhor: Senhor, me dê como um verdadeiro filho. Eu quero ser um verdadeiro filho. Dar é dádiva, é presente, é graça. Que você seja uma graça de Deus para a vida do teu líder, para a vida da tua líder, para a vida do teu apóstolo, para a vida da tua apóstola. Aleluias. Sabe, que por sua vez, porque você sabe que o seu pai, a sua mãe, aleluia, são graça de Deus para a tua vida, são bênção de Deus para a tua vida, são, oh aleluias, são as pessoas autorizadas por Deus de forma legítima a te podar para você crescer, avançar, prosperar no chamado do Senhor e produzir muitos frutos para que o Pai seja glorificado na tua vida. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós rompemos com o espírito de orfandade que tem assolado igrejas e ministérios, e não é estranho olharmos para a nossa sociedade e vermos tanta orfandade na nossa sociedade, porque isso, eu creio, Pai, é um reflexo da condição da tua igreja. Quantos homens e mulheres atuando hoje no ministério, mas que são órfãos ministeriais, nunca tiveram um pai, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe. Te dou graças, porque o Senhor tem levantado verdadeiros pais aqui em Jaú. O Senhor tem levantado verdadeiros pais ministeriais em São Paulo, no Brasil, em toda a terra. É o zelo do Senhor dos Exércitos que está fazendo isso. É o zelo do Senhor dos Exércitos que está fazendo isso. Isso não é produto de uma revelação humana, de uma vontade humana, de um modismo ministerial. Ainda que muitos critiquem e não entendam essa dimensão de relacionamento ministerial, Senhor, tu tens feito isto, essa é a tua obra, e te glorifico, porque muitos estão ouvindo a tua voz, e muitos estão atendendo a tua voz, se dispondo, se preparando, se qualificando como verdadeiros pais, e como verdadeiros filhos, para que, Senhor, a terra não seja ferida com maldição, para que a terra dos nossos ministérios, das nossas casas ministeriais, das nossas casas apostólicas, assim como a casa família, não seja ferida com maldição, mas se perpetue a tua bênção em medidas dobradas, em porções multiplicadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que venha o aumento do teu reino sobre Jaú, que venha o aumento do teu reino sobre essa região de São Paulo, que venha o aumento do teu reino, Senhor, sobre a nossa nação. Oh, aleluias. Levanta os pais, levanta os filhos, levanta os pais, levanta os filhos nos quatro cantos dessa nação. Senhor, volta o coração dos pais para os filhos, volte o coração dos filhos para os pais, que haja restauração, que haja realinhamento em nome do Senhor Jesus Cristo, de maneira que a bênção do Senhor seja estabelecida, que não venha a maldição, mas que herança seja estabelecida, Pai, herança poderosa, herança bendita, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, Senhor, a tua igreja seja fortalecida, edificada nessa nação, e assim nós possamos dizer àqueles que estão lá fora: olhem para nós e vocês verão Cristo, olhem para nós e vocês verão de fato o Senhor. Que o Senhor seja visto no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado, apóstolo.